E aí, como que você tá? Existe hoje uma dor muito compartilhada entre o jovem adulto, eu acho que isso em diferentes faixas etárias, de que você está atrasado, né? Então a dor do atraso hoje é algo extremamente real e por vezes existe um comparativo, e talvez até um comparativo equivocado da fase em que você está na vida, né? Então é importante diferenciar o seu momento de vida, né? Existe uma diferença muito grande dos que estão da faixa etária, talvez entre os 20 e os 30, dos que estão entre os 30 e os 40, né? E muitas das vezes hoje esse comparativo ele é um pouco difuso, né? É difícil de entendermos em qual momento estamos. E a ideia desse vídeo não é passar a mão na sua cabeça, né? Ou dizer que tá tudo bem se você está atrasado ou não, que você não está atrasado, mas é esclarecer alguns pontos que acredito que seja importante e que hoje acabe ficando um pouco difuso dentro da nossa realidade. Para você que não me conhece, seja bem-vindo. Eu me chamo Lucas Prata, sou psicólogo e aqui eu falo sobre comportamento, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e temas da psicologia aplicada ao dia a dia. Então, às vezes, sim, você pode estar atrasado, né? E esse atraso, ele pode ter vindo por alguma etapa da vida em que você antecipou ou que você de fato atrasou. Então, por exemplo, se hoje você tem entre 30 e 35 anos e talvez na sua fase um pouco mais jovem você tenha tido escolhas diferentes, né? Tenha optado por baladas, festas, se divertir, ou ter focado em jogar seu videogame, em ter seu momento de descontração, ou até mesmo tenha passado por algum tipo de relacionamento, onde dentro desse relacionamento você acabou tendo, não necessariamente ter perdido tempo, mas tenha passado por uma relação um pouco mais complexa, se doou, se dedicou um pouco mais para aquilo, e aí você chega agora nesse momento onde você olha ao entorno, parece que você está atrasado, né? Então, pode acontecer de sim, de fato você está, né? Mas é importante entendermos o que talvez, por que eu estou, né? Por que eu estou atrasado, qual foi o motivador que me fez dar uma segurada no momento em que eu sinto que eu deveria ter corrido mais, que eu deveria ter me antecipado mais. Dentro disso, talvez seja importante pensar que é normal você, em alguns momentos da vida, você se atrasar. Até porque, teoricamente, a sua corrida ou o seu grau de velocidade é com você mesmo, né? Inclusive, nós viemos talvez de uma geração de criação onde não existia muito essa noção, né? Foi possivelmente proporcionado a nós aquilo que era possível. Então hoje eu vejo que eu até comento bastante vejo isso dentro da própria clínica, e quando eu tenho oportunidade, e reflito muito sobre hoje as coisas serem muito voltadas à performance, tudo muito performático, né? E o fato de necessidade de performance, de crescimento acelerado, de ter tudo para ontem, que inclusive eu vejo que assola muito o jovem adulto hoje, né? Quem está ali entre os 20 e 25 anos, com aquela sensação de atraso absurdo. Mas e daí? Talvez, né? Se você tiver com esse tipo de pensamento, porque o que normalmente acontece existem fases na vida em que você não era para estar onde você gostaria de já estar, né? Talvez seja fase de amadurecimento, fase de maturação, de aprendizado. Eu vejo muito hoje na clínica, às vezes um paciente que chega para mim com essa faixa etária de 20 a 25 anos e traz a seguinte queixa: Lucas, não estou hoje no meu emprego ideal, sinto que eu estou atrasado, já era para eu estar dentro da área de sonho, e talvez essa fase é justamente essa fase de encontro, essa fase de adaptação. Talvez não seja esperado que você com 21, 22 anos esteja com a sua vida totalmente resolvida, que você já saiba tudo o que você quer, né, que você já tenha os próximos passos resolvidos. É parte desse processo, e muitas das vezes qual que é uma das principais distorções que surgem dentro disso? É as comparações injustas, né? Talvez a comparação injusta, e talvez você olhe para o público onde se encaixa a sua faixa etária, mas talvez olhando para as exceções daquela pessoa que já está com tudo resolvido, né? Parece que já está tudo resolvido, ou sente que já está realmente com o norte, e talvez ela seja a exceção à regra, e aquilo vira um grau de comparação, de eu deveria ser igual àquela pessoa, eu deveria estar naquele mesmo ponto. Então temos que tomar um pouco de cuidado, e eu sugiro que você tome cuidado justamente com essa questão de se comparar demais, tá? Então é pensar o seguinte: talvez sim você esteja atrasado e tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de que você tem a oportunidade de reverter esse jogo, mas caso você não esteja e se sinta, reflita sobre isso.
o seu sentimento de atraso é você olhando para você mesmo, ou é você olhando para pessoas em que você talvez se espelhe, se admire e não esteja na mesma sintonia, no mesmo ponto que elas estão? E ainda dentro disso, hoje o que talvez seja muito algo que assombre muito a cabeça do jovem adulto, até do adulto mesmo de fato, é justamente essa questão de iniciar algo, de trocar um trabalho, de iniciar uma faculdade, né? Muitas das vezes eu já ouvi algumas vezes dentro da própria clínica o paciente olhar para mim e falar assim: poxa, Lucas, me sinto é tarde demais, né? Tá tarde para eu iniciar uma faculdade, tá tarde para talvez eu fazer uma transição de carreira. Só que pensa o seguinte: se você for hoje numa faculdade e você se matricular, a faculdade vai te aceitar. É claro que talvez se a gente for pensar em talvez a sensação de rendimento, de eficiência ou fase de vida, talvez o que você desejasse era ter começado isso lá com seus 20 anos de idade, após o seu ensino médio lá no começo. Mas o ponto o tarde demais ele não é de fato verdadeiro, até porque hoje dentro do próprio mercado de trabalho, o que está sendo muito mais visto é a própria eficiência profissional do que necessariamente o fator idade, né? Tudo vai depender do quão bom profissional você é naquilo que você faz, e talvez isso seja um diferencial. Então às vezes você estar olhando para o seu fator idade, olhando não, já é tarde demais, já não consigo mais, talvez isso esteja te sabotando, né? Então o que eu gostaria de transmitir para você é que, cara, vá, faça, né? Arrisca, tenta. O que talvez esteja por vir, aquilo que você vai alcançar é muito melhor e muito mais do que você está vivendo hoje, imaginando do que vai acontecer. Outra distorção muito comum é o que a gente chama de catastrofização. O que seria essa catastrofização? A gente olhar para aquilo como o pior cenário. Então, se eu começar, talvez eu não consiga terminar, mas e se eu trocar de emprego e não der certo nesse emprego? E se eu não render como eu gostaria? Então, existem diversos fatores cognitivos e emocionais que muitas das vezes nos impedem de tomar uma decisão. Então, pensa só, você tá naquela fase onde você olha as pessoas, e pode ser dentro do seu entorno, né? Amigos, familiares, colegas, e você olha e fala: cara, tais pessoas estão nesse lugar. E aí aquilo te gera o quê? O desejo de estar da mesma forma. Mas aí o medo também vem, o medo de: e se eu tentar e não conseguir? E se eu me matricular e não conseguir concluir a faculdade? Ou o que quer que seja, o que te assole, o pensamento que te assole. Mas o pensamento ele é muito pior do que às vezes a realidade, tá? Muitas das vezes a maneira que você tem de lidar com o desafio quando ele está acontecendo é muito diferente do desafio no pensamento, porque às vezes no pensamento a gente não resolve porque ele não está acontecendo. Agora, quando ele estiver acontecendo, esse desafio ele costuma ser, ele tem a probabilidade de ser superado muito mais do que o desafio no nosso pensamento. E aí no outro lado da moeda tem algo interessante. Tem um ditado que eu gosto inclusive bastante desse ditado, que diz que passarinho que chega cedo bebe água limpa. Só que isso acontece muito dentro desses momentos de vida. Há pessoas, e que talvez você se encaixe nesse estilo de pessoas, em que você começa muito cedo, né? Você já começou muito cedo, então desde muito jovem talvez você já tivesse decidido. Muitas das vezes os recursos que você teve na vida já te fez correr, ganhar, conquistar mais rápido. Só que isso traz uma estagnação mais cedo também. Aquela sensação de que você já conseguiu tudo que você almejava e desejava, e que talvez agora você não precise de mais nada. Porque uma coisa interessante, e eu vejo que conforme o tempo vai passando isso vai ficando um pouco mais claro, quando você é mais novo e você começa a conquistar as coisas cedo, você está suprindo seus desejos do jovem, talvez da adolescência, daquela sua fase de vida. E quando você vai ficando mais velho, por perto dos 30 e poucos anos, dos 30 aos 35, 40 anos, os seus objetivos vão mudando. Então hoje eu conheço pessoas da mesma faixa etária, que eram meus amigos lá atrás, que eles correram bastante no início, conseguiram, conquistaram, mas hoje estagnaram. Parece que vive a aposentadoria jovem, né? A vida se resume às vezes em acordar, ir para o trabalho, chegar em casa, se jogar no sofá, assistir uma série, jogar um videogame, mas talvez aquele ímpeto, aquele desejo, aquele impulso, aquele motivo de conseguir coisas novas e conquistar coisas novas, eles já não acontecem mais.
Então, os dois lados da moeda é verdadeiro. Tem o que se sente atrasado por ainda talvez não ter iniciado, ou por sentir que está tarde demais, e que começou muito cedo e já se sente estagnado. Talvez já não tenha mais aquele... esteja faltando aquele... qual é o próximo passo, qual que é a minha próxima fase. Então, até agora, falamos sobre essa questão de transição profissional, de iniciar talvez uma nova graduação, de iniciar uma primeira graduação até... caso você já esteja nessa fase mais avançada, mas se sente atrasado. E algo que eu tenho visto muito é o quesito relacionamento, né? Então, a sensação de que se você iniciar um relacionamento depois dos 30, você já está atrasado demais, já é tarde demais, já não dá tempo de mais nada. Mas não é tarde demais também, né? Talvez você só encontre e tenha realmente uma relação próspera, uma relação que era aquilo que você almejava a partir dessa fase de fato, onde aqueles desejos do jovem, eles talvez já tenham sido supridos, e agora entra essa fase um pouco mais madura. Então talvez você precise justamente de estar como você está nesse momento, para que você conquiste essas coisas futuras de fato. Então esse é um dos principais pontos para que te traga uma certa reflexão. De que até os relacionamentos que hoje parece que aos 25 você já tem que estar resolvido, você já tem que estar formado, você já tem que estar talvez com um relacionamento engatado, com a sua casa própria, com o seu carro do ano, nem sempre isso é a verdade absoluta. Talvez você precise, inclusive, de não ter isso antes, para que você possa ter essa oportunidade de amadurecimento, de quando você tiver aquilo que você tem almejado tanto, você consiga manter. Porque é algo que eu reflito muito hoje, que eu vejo que talvez hoje conquistar algumas coisas não é que é fácil, ficou talvez um pouco mais prático, mas talvez a barreira não seja, ou a dificuldade não seja no conseguir, seja no manter, que é hoje talvez uma das maiores dificuldades, o que eu mais visualizo dentro do próprio consultório, de queixa de que, cara, quando eu tive eu não consegui manter, eu não tive talvez a expertise, eu não tive a inteligência emocional, a maturidade emocional bastante para suportar, para sustentar aquilo que eu tanto almejei. Primeiro, para você que chegou até aqui, eu gostaria de te falar, cara, de verdade, faça, corra riscos, tente, se arrisque. Talvez o arrependimento por não fazer, ele é muito maior do que ter feito, tá? Porque o tempo passa, o tempo tem passado, né? Ele vai passar de uma forma ou de outra. E muitas das vezes a prisão criada não é de que você não é capaz, de que você não consegue. É a sentença que foi criada em cima de você. Talvez aquela sensação de fato, as palavras criadas de que não, você não precisa, já tá bom demais do jeito que tá. Mas talvez eu esteja aqui justamente para se incentivar. Tente, corra riscos, faça de fato, planeje. Pense naquilo que realmente você gostaria e deseja fazer, tenha um porquê, tenha um propósito, tenha um motivo pelo qual você precisa fazer para que essa atividade, para que isso seja sustentado, e acredito que você chegará naquilo que você almeja de fato. Deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, para que o YouTube entenda que é relevante, que possa entregar para mais pessoas. Já compartilha com algum amigo, se você se recorda ou sabe que ele precisa talvez ouvir isso, se ele tá naquela cobrança desenfreada, se ele acha que ele tá atrasado em tudo. Já se inscreve no canal, tá? Semanalmente eu tenho trazido vídeos com temas variados dentro da psicologia, sempre buscando trazer algum tipo de reflexão, algum autoconhecimento e um desenvolvimento pessoal para você. Então já considera se inscrever aqui no canal também.